Paz do Senhor, queridos irmãos, queridos amigos que estão ouvindo essa mensagem, que seja um momento abençoado na sua vida, que a palavra do Senhor possa entrar na tua vida, possa entrar na tua casa, possa ser rema na tua vida, possa modificar o teu pensar, o teu agir, e que você possa ser abençoado pela palavra de Deus, porque onde a palavra de Deus chega, o próprio Senhor chega, amém? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito comentado, uma palavra muito dita, um versículo muito falado, que ficou eternizado nos lábios de Davi, que ele pede para o Senhor, ele clama ao Senhor que o proteja, que o guarde como a menina dos teus olhos. E ali nós conhecemos que o Senhor nos guarda, nos cuida como a menina dos olhos. E para entender um pouquinho o contexto disso, vamos aprender um pouquinho sobre o que é a menina dos olhos. O que é a menina dos olhos? A menina dos olhos nada mais é que a nossa pupila, né? Que do latim pupila, menininha, né? Porque eles diziam que se chegasse bem perto mesmo da pessoa, esse buraquinho preto que fica entre a córnea e a íris, se a pessoa chegasse bem perto, ela viria uma pequena menininha. Por isso o nome de pupila ou de menina dos olhos. Essa pequena menininha nada mais era que o reflexo meu, que o reflexo seu. Quando nós olhamos no olho de alguém bem pertinho, nós vamos ver uma pequena menininha. Essa é a pupila. Essa é a menina dos olhos. Amém? Bonitinha a história, né? Bonitinha a história do nome. E a nossa pupila, a nossa menina dos olhos, é um dos órgãos mais guardados do nosso corpo. Ela mesmo controla a entrada de luz. Você já experimentou olhar para o sol, olhar para uma luminosidade e a sua pupila se contrai e se dilata para regular a entrada dessa claridade? A menina dos nossos olhos é o lugar mais protegido do nosso corpo, o lugar externo mais protegido, porque nossos olhos estão dentro dessa cavidade ocular, onde existem as sobrancelhas, os cílios, as pálpebras, que o piscar de olho é uma coisa incrível para guardar a nossa menina dos olhos. E a menina dos olhos também é um lugar muito frágil. E eu creio que o Senhor usou essa figura de linguagem para dizer quanto nós somos frágeis. Porque a menina dos olhos, ela pode ser agredida com a menor das armas. Pode ser um cisco, pode ser uma gotícula de alguma coisa, qualquer coisa bem pequenininha que possa cair ali, é uma coisa, é uma arma às vezes para matar, roubar ou destruir. Uma arma bem pequenininha na menina dos olhos, que é tão sensível, ela pode machucar ou destruir. Por isso essa figura de linguagem tão importante, a menina dos olhos. A palavra diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. E para entender um pouquinho sobre isso, eu queria dizer para você uma curiosidade, que na palavra de Deus eu achei, pode ser até que tenha mais, mas eu achei 5 versículos que falam sobre a menina dos olhos, onde o Senhor usa essa figura de linguagem falando a menina dos olhos. E para a gente entender o que o Senhor quis dizer sobre isso, nós pensamos agora um pouquinho sobre ótica, agora nós vamos pensar um pouquinho sobre a palavra de Deus para nós, a aplicação prática da palavra de Deus para nós. E para entender isso, nós não vamos começar com versículos de Davi. Nós vamos começar com um versículo que está lá em Deuteronômio, para a gente entender essa história do Senhor nos tratar como a menina dos olhos e como funciona isso. Amém? Então eu convido a você nesse momento a ver a tua palavra de Deus em Deuteronômio.
quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, faz parte do Pentateuco, faz parte da Torá, o livro dos judeus. Deuteronômio 32, versículo 9 diz o seguinte: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto num ermo solitário, cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Vou ler o versículo 10 novamente. Achou-o na terra do deserto e num ermo solitário, cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o e guardou-o como a menina do seu olho. Aqui a palavra de Deus nos esclarece, nos ensina, nos mostra que o Senhor nos achou. Lembra a palavra que nós vimos alguns domingos atrás? A palavra de Agar, que o Senhor nos acha. Aqui a palavra nos confirma que o Senhor, Ele nos achou. Ele nos achou e nós estamos aonde? Num deserto. E quando nós estamos nesse deserto, o Senhor que nos achou, a gente estava solitário nesse deserto, havia uivos nesse deserto, era um lugar difícil. Ele trouxe, Ele nos atraiu, Ele nos trouxe para perto de si. A palavra diz aqui ao seu redor. E além de nos trazer para perto de si, o Senhor nos instruiu. Amém? Então, e aqui além de nos instruiu e nos guardou como a menina dos teus olhos. Aleluia! Olha isso, o Senhor te achou, o Senhor te trouxe para perto, o Senhor te instruiu e o Senhor te guardou como a menina dos teus olhos, dos próprios olhos de Deus. Ele te guardou como a menina dos olhos dele. Aleluia! E quando nós entendemos essa palavra de Deuteronômio, onde fala da menina dos olhos, onde ele fala que ele cuida de mim e ele cuida de você como a menina dos olhos dele, nós entendemos que para as promessas se cumprirem na nossa vida, num contrato a duas partes, e o Senhor, que é uma parte delas, ele não falha. O Senhor, ele não erra. O Senhor, ele não rompe com a sua parte, a não ser que nós quebremos a nossa parte. E para entender qual é a nossa parte, nós vamos continuar falando na palavra de Deus sobre esse tema menina dos olhos de Deus. E eu convido você a abrir a palavra em Provérbios 7. Provérbios 7, 2. Lá depois de Salmos, vem Provérbios. Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 7, versículo 2, diz o seguinte: é o próprio Senhor dizendo: guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Aqui o Senhor, ele dá uma instrução para mim, para você. O Senhor, ele não muda para que eu e você possa mudar. O Senhor, ele diz aqui, ó, guarda os meus mandamentos e vive. E ele diz, e guarda as leis como a menina dos teus olhos. Quer dizer, guarda com todo cuidado, com toda proteção, os meus mandamentos e as minhas leis. Aleluia! A palavra ali nós vimos lá em Deuteronômio que o Senhor nos achou e que Ele tem o propósito de nos guardar como a menina dos olhos dele. E aqui Ele diz que para isso continuar acontecendo, a nossa parte é guardar os mandamentos e as leis do Senhor como se fosse a menina dos nossos olhos. Amém? Ele está dizendo para mim e para você que não é oba-oba. Ele está dizendo para mim e para você que nós não podemos forjar um cristianismo à nossa moda.
Nós não podemos forjar uma vida, um evangelho conforme o nosso desejo, conforme o nosso coração. Ele está falando, eu vou te guardar. E você, aí da tua parte, guarda os meus mandamentos e as minhas leis. Se você não quiser guardar, ok, você só quebra a sua parte do contrato, a sua parte da aliança e ok, o Senhor continua sendo Deus. Agora eu digo para você, se você quiser guardar, a palavra diz, guarda os meus mandamentos e vive. Lembra que eu sempre falo aqui, como que nós podemos ter vida e vida em abundância? Aqui tem uma orientação para nós, guarda os meus mandamentos e vive. E aí ele fala, e guarda as minhas leis, não é de qualquer forma, é como a menina dos olhos, ok? É assim que nós, como cristãos, dizemos, ajudamos uns aos outros a conhecer o mandamento e a lei e que com amor as pessoas guardem o mandamento do Senhor, guardem a lei do Senhor. Ensinamos os nossos filhos a guardar a lei do Senhor, a guardar os mandamentos do Senhor. Sabe de que forma? Guardando nós mesmos primeiro. Amém? Aleluia! Então aí está as duas partes do contrato. Quando o Senhor nos vê como seu povo e como seu povo Ele quer nos guardar como a menina dos teus olhos, mas Ele nos pede também para guardar a lei e o mandamento como a menina dos nossos olhos, com todo zelo, com todo cuidado. Amém? Aí nós vemos as duas partes do contrato acontecendo. Agora, eu quero convidar você a ler mais um versículo que muita gente nem lembra que ele existe. Para que eu e você lembre que nós, após esse contrato, o que é que o Senhor faz com quem zela por esse contrato e as duas partes estão acontecendo? Como é que acontece na vida de quem está debaixo desse contrato de Deus? Eu convido você a abrir a sua palavra em Zacarias, bem no final do Velho Testamento, um pouquinho antes do Novo. Zacarias 2, versículo 8. Que na verdade essa semana, quando eu comecei a remoer essa palavra, eu estava remoendo esta palavra de Zacarias 2, quando o pastor colocou no grupo da igreja o salmo que fala da menina dos olhos. Eu estava remoendo essa palavra e eu falei, Senhor, fala conosco o que o Senhor quer falar para a tua igreja através da tua palavra. E aqui em Zacarias 2, versículo 8 diz assim, porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Aqui, o anjo está falando que o Senhor manda dizer que se alguém tocar em vós, você que está lá naquele contrato, que foi achado de Deus, guarda os mandamentos e a lei, aí o Senhor reforça que fala, ai de quem tocar em você. Quem tocar em você vai estar tocando onde mais me dói, na menina dos meus olhos. O próprio Senhor está mandando dizer isso, que quem tocar em você, você aí que guardou os mandamentos, que guardou a palavra e as leis do Senhor. E aqui ele diz que quem tocar em você, você imaginou Deus falando isso? Ah, se tocar nela tá frito. Porque eu guardo ela como a menina dos meus olhos. Quem tocar nela estaria tocando na menina dos meus olhos. E aí Davi, conhecendo essa palavra que eu e você estão conhecendo, ele ora em cima da base bíblica. Porque muitas vezes nós oramos e esquecemos da palavra de Deus para orar em cima daquilo que tem base bíblica, daquilo que o Senhor nos garante. E aqui, às vezes nós oramos coisas que o Senhor não falou. Nós falamos coisas que o Senhor não disse para nós nem sobre nós. Mas às vezes nós não sabemos o que o Senhor disse de nós, para nós e sobre nós.
para orarmos em cima dessa base bíblica. E aqui eu digo para você, Davi, sabendo disso, aí ele solta aquela pérola, uma pérola de verdade mesmo, que está lá em Salmo 17, aí ficou eternizado, aí todo mundo conheceu. Salmo 17, 8. Eu convido você a abrir a sua palavra, volta aí alguns livros, em Salmos 17, versículo 8. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Aqui o Senhor, ele estava requerendo para si aquela promessa que o Senhor fez. Ele estava orando em cima da base bíblica. Ele estava clamando. Davi aqui estava numa situação difícil, numa situação de perseguição. E aí ele lembra que o Senhor fala: ai, de quem tocar em você vai tocar na menina dos meus olhos. Aí Davi chega diante de Deus e clama e usa a base bíblica e diz: guarda-me como a menina do teu olho, esconde-me na sombra das tuas asas. Amém? Aqui Davi requer a promessa para si. Aqui Davi se pensa como filho de Deus e como nação do Senhor. Porque a palavra não diz que o Senhor, Israel, ficaria debaixo, queria esconder Israel como uma galinha esconde debaixo das asas os seus pintinhos. E aqui ele fala, ele lembra quem ele é diante de Deus, o que ele tem guardado diante de Deus. E ele lembra que ele é a menina dos olhos de Deus. E ele lembra da promessa de Deus. Ele lembra de onde o Senhor o achou no deserto e trouxe para si e cuidou como a menina dos olhos de Deus. E ele lembra quem ele é, aquele que guarda os mandamentos para viver, aquele que guarda a palavra, que guarda as leis do Senhor. E aí ele requer e lembra que o Senhor falou que não podia mexer com a menina dos olhos. Ai daquele que mexer com a menina dos olhos de Deus. E aí ele se coloca aqui e fala: guarda-me como a menina dos teus olhos. Amém? Você entendeu essa palavra? Você entendeu como funciona essa palavra? Você entendeu? Há mais um versículo ainda, mas ficou eternizado aí com Davi, porque Davi ele conclui tudo aquilo que aconteceu lá em Deuteronômio, tudo aquilo que aconteceu lá em Provérbios, e ele conclui sabendo quem ele é. Ele conclui: você sabe quem você é? Eu convido você a meditar nessa palavra e pensar: você sabe que o Senhor te achou? Você sabe o amor que o Senhor tem por você? Você sabe como o Senhor cuida de você? E eu e você, nós temos cuidado da lei do Senhor, guardado os seus mandamentos e as suas leis, para que nós possamos chegar como Davi e falar: Senhor, guarda-me como a menina dos meus olhos. E que você possa chegar diante dos olhos de Deus numa proximidade tamanha, numa proximidade tão próxima, que você possa se ver nos olhos de Deus e Deus possa o ver em seus olhos. Que você possa aproximar-se do seu irmão tanto que ele possa ver nos teus olhos e você possa ver no dele. Que Deus abençoe a sua vida. Que você lembre quem você é diante do Senhor. Que você é a menina dos olhos de Deus. Que a graça e a paz esteja com vocês.